o Inter tá empolgadíssimo, foi jogar contra o Flamengo, primeiro tempo foi um atropelo, né? Foi atropelo. Ontem a torcida se mobilizou, foi empurrar o time, fazer o fechamento do ano. O Botafogo veio de ressaca. O Botafogo, no final do jogo, os caras estavam de gravata. Ressaca, claro. O que aconteceu? Cansado, o Inter jogou no limite e não conseguiu. Os jogadores não jogaram, né? O Alain? O Patrick é o melhor jogador do Inter. Sim. O Thiago Maia deu equilíbrio pro meio campo. Eu concordo muito com o primeiro tempo do Flamengo. Mas o Botafogo também estava vindo... Eu não sei se ele estava de ressaca. Ressaca... Acho que ele estava cansado. De cansado ele estava. Sim, mas agora que eles queriam o título ontem, eles queriam, mas nós pegamos um Botafogo aqui, que é um time que jogou no sábado. Tu faz um raio-x daquele time... Eu acho que nós vamos chegar na mesma conclusão. Eu acho que o Inter precisa contratar, né? Beleza. Mas eu não acho que tá tão grande a diferença assim. A partir de ontem... Aliás, só quero te dar uma manchete. O Inter... Até perdendo é legal. Até perdendo é legal. Até perdendo é bom. Até perdendo é emocionante. Nós pegamos o Porto Alegre, Potter, o Botafogo jogou o título ontem, Como é que vai dizer que eles são de ressaca? Os caras se mataram para ganhar o título ontem. Não, mas... O Porto Alegre viu ontem o campeão da América, que chegou domingo às 5 da tarde. A gente estava durante o jogo de Grêmio Inter, desfilou de carro aberto, festa. Imagina a festa. Os caras foram dormir de segunda às 7 da manhã, tomaram café e foram dormir. E o melhor em campo foi um defensor deles. O Botafogo é um time que estava cansado. E o Inter jogou no seu limite e não conseguiu superar esse Botafogo. Por que eu trago esse exemplo do Inter? O título possível que eu vejo neste momento, com o cenário de hoje, pode ser que mude com contratações, com mudanças de mercado, é o Gauchão. E aí, por que eu trago esse exemplo do Inter? Que o que o Grêmio pode ganhar no ano que vem é o Gauchão. Mas tem a Copa do Brasil que é uma competição de estratégia. Eu acho que nas Copas, os melhores times do Brasil, os melhores times do Brasil não disputarão os 3 títulos. Eu acho que nas Copas, o Inter tem problemas para lidar. Também, viu? O Inter tem problemas para lidar com um calendário cheio. Isso aconteceu nos últimos anos por uma razão que ficou clara ontem. O Inter, quando não tem o Alan Patrick, a reposição é mais complexa. Quando não tem o Thiago Maia, depende do Bruno Henrique, já não é mais um guri jogar. Né, o Botafogo, o Flamengo, quando eles não têm jogadores, eles perdem sequência, o cara vai lá, 50 milhões, compra um jogador, o Gonçalo Placa faz o título da Copa do Brasil. Tá aí a diferença. Essa última prateleira para subir, para escalar, Potter, ela é mais complexa. O Roger, o Inter conseguiu um atalho com o Roger. É um milagre que ele fez. Tava lá embaixo, ele foi subindo prateleira a prateleira. Esta última aí, talvez não vá depender só dele. O Arthur Jorge. Essa diferença aí Arthur Jorge, o treinador do Botafogo, colocando no pior percepção do Inter é o Inter. A pior percepção que os caras lá dentro podem ter é de que o Inter, com o que tem, e perderá. É inevitável, perderá. O Roger ontem deu um leve spoiler, né, na entrevista. O Inter perderá jogadores titulares. É achar que isso basta. Tô muito contigo, Léo. O que eu discordo de ti é que eu acho que a diferença não é tão grande assim pro calendário que participa. Entendeu? Tipo assim, só pro calendário que tá. Porque, por exemplo, assim, os times vão caindo fora das competições. Vou pegar os 3 maiores, tá? Flamengo, Palmeiras e Botafogo, hoje, né? Os três times que podem ganhar as competições e estão ganhando as competições esse ano, eles não vão disputar as 3 competições a ferro. Não vão. E aí entram as brechas. Isso. É por isso que o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Eu disse qual é o segredo. Mas aí de Grêmio Inter é Copa. Vocês sabem qual é o verdadeiro segredo na atual conjuntura de Grêmio Inter? É que apatifem ainda mais o calendário. A grande virtude que nós temos é o calendário. Tá, mas aí porque se tu fizer 38 jogos apenas para esse modelo de futebol que nós temos hoje, o Flamengo faz 110 pontos, o Botafogo faz 109 e deixa eu somar um detalhe. 60. Ano que vem, dos 3 maiores times do Brasil, do hoje, né? Eu digo, 3 estão no Mundial de Clubes. Que vai chegar rodadas antes do Brasileiro e de Copa do Brasil, que a cabeça vai estar no City, porque aí o grupo do Botafogo vai ser City, Inter de Milão e um time da Ásia lá. Atlético Madrid. O cara do Botafogo, o jogador, já vai estar pensando em outra coisa. Tá, mas olha só, a gente tá... eu vou pescar algo que tu disseste e que mostra o quanto a gente depende dos outros e não de nós para ser campeão. Tu disse, de repente a brecha. Nós dependemos da brecha, porque se não tiver a brecha... Um abraço. Mas aqui tem brechas. Tu tá dizendo o seguinte, eles são melhores que nós. Tu tem que estar no momento certo. Tu tem que estar no momento certo. Eu discordo muito. Só isso. É a única coisa que eu discordo.
Eu acho que nós dois queremos que o Inter e o Grêmio contratem. O Grêmio não, me achando, estou dizendo tu. Né? Eu quero que o Grêmio vá para vir um clube de piscinas. Sojipa, União e Grêmio. Ou enfim, agora, eu acho que o Inter precisa de 4 titulares. Que se não forem titulares, vão ser baita bancos de reserva. Aí sim o Inter luta pra... Agora eu acho que a distância não é tão grande. Eu acho que é uma boa distância, mas não é tão grande assim. O Inter não tem reposição. O Inter tem um bom time, concordo plenamente com vocês, um bom time. Mas a hora que precisa mudar, e hoje estão mudando 5 jogadores, a qualidade cai. Isso vai ser a realidade do calendário do ano que vem. Esse é o problema. Tu quer ver, Guerrinha? Vamos lá. O que tu acha do Fernando? Volante. Acho bom jogador. Jogadoraço, né? Não. Joga alto nível, uma partida a cada 10 dias. Alto nível. Acho o Fernando jogadoraço. O que aconteceu com o Fernando? Ontem já não deu. Ontem não deu. Pois é. Ontem o Roger teve que botar o Romulo. E aí, se não joga. Eu acho que esse diagnóstico e aí é um né? problema assim, ó. Ontem o Roger não tinha o Thiago Maia por uma questão familiar. E até, né, enfim, ontem teve o episódio do Wesley. Força pra eles, mas assim, pra não poder, ele não podia usar o Fernando porque o Bruno Henrique e o Fernando não casam, ele teve que usar o Rômulo, e o Fernando só teve segundo tempo porque o Fernando já não tava sem perna do domingo. O Rômulo baixou a meia e não conseguia mais e jogou uma partidaça. Agora eu tenho uma novidade pra ti que é espetacular. Tu vai gostar, Careca. Então, cabe rapidinho, Pedro, só porque a gente não vai botar nesse assunto. Ano passado, quando o Inter acabou o Brasileirão, certo? Em 4º lugar na Libertadores, e acaba o Brasileirão, esse era o nosso sentimento? Com um grupo pior que o Inter tinha? Não, porque tá chegando muito time bom. Por que ano passado a gente tinha um ano... Nós aqui falávamos melhor de um 2024 pro Inter? Não, mas o Inter está melhor do que 2023, dezembro. Sim, o time é melhor, o grupo é melhor, o time está mais azeitado. Treinador acabou bem, o Roger acabou bem, assim como o Cudê acabou muito bem ano passado. E a gente não falava isso aí quando eu tô falando. Mas eu discordo do Léo. A gente não falava isso, a gente falava assim, não, ano que vem o Inter... Claro, teve enchente, se atrapalhou. Os investimentos são maiores. É por isso que eu digo, é que o Inter precisa contratar 4 atletas para ser titular. Antes da enchente, aí sim, Léo. Aí a gente pode espelhar para alguma coisa maior. Antes da enchente, o Inter foi para a maior janela da vida dele, depois do terminar o ano com o Cudê. Antes da enchente, um amigo nosso sentado aqui do meu lado, na época ele não quis trocar de lugar, não quis ficar tão longe, que era o meu amigo Luciano Potter, disse o seguinte: o Inter é o mais favorito ou tão favorito que Flamengo e Palmeiras. Botafogo nem se tinha ideia de que poderia produzir tão bem. Onde? No Campeonato Brasileiro. Porque o Inter jogava bem, aí vem o Gauchão, perde pro Juventude, as coisas mudam um pouco, aí vem a enchente e acabou. Sabe que... Mas o teu sentimento ali, eu tô só repetindo o teu sentimento, era de confiança. Era fevereiro, março, né? O Inter dando show no Gauchão. Isso, antes da eliminação. Até o Robert Renan. O Atlético, a jogada do Robert Renan muda o clima. O Mineiro foi até 2 finais de Copa do Brasil, de Libertadores, e não conseguiu administrar no Campeonato Brasileiro. Tá lá, demitiu o treinador ontem. Mas é por aí. Esse é o caminho do Inter para ser campeão. É que o Potter lançou na retórica a ideia assim, a gente está dizendo isso e aquilo. Eu só quero reiterar que nesta semana, dentro do Sala, e eu insisto, eu mantenho a posição, o Inter é muito menos candidato a pontos corridos do que os gigantes endinheirados que estão à sua frente, mas o Inter é candidato sim às Copas que vai disputar. Então eu preciso continuar discordando de todos vocês. Na volta, Pedro, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro pode ser saída pro Inter. Na volta do comercial que tu vai ler agora, Pedro. Isso. Nós temos que falar da aula do torcedor do Inter pro senhor Maurício Saraiva e pro senhor Leonardo Oliveira, dado ontem, entre as 19h30 e as 23h30. O torcedor do Inter ensinou muito pro meu amigo Maurício Saraiva. Fiquei muito curioso. Bota a gravata pra me ouvir. Tá bom. Tá? O homem tá bem demais. Pra me ouvir. Ontem nós tivemos no Beira-Rio um jogo pelo título do Botafogo, e que, de alguma maneira, em determinado momento da semana passada, se imaginava que a torcida do Inter e o Inter poderiam estar fazendo a mesma coisa. As notícias davam conta de que o Beira-Rio teria 40 mil pessoas. 45 mil pessoas, entre 45 e 50 mil pessoas, vendido praticamente todos os ingressos. A gente sabe que no futebol não se botou para vender segunda-feira, se botou antes do jogo contra o Flamengo. E nós tivemos ontem 37 mil pessoas, e de um ambiente completamente diferente daquele ambiente decisivo que nós poderíamos ter. E por que eu falo em aula? Porque eu estou falando de comportamento do torcedor e da nossa cultura. A partir do momento em que o Inter não tinha a oportunidade de ganhar o campeonato, mudou completamente o perfil do torcedor, que hoje está tendo que se submeter a uma cultura que não é dele.
O Beira-Rio perdeu de check-in 8 mil torcedores. 8 mil não foram. Por que que eles não foram dos 45 para os 37? Por que que eles não foram? Porque o poder decisivo de um jogo de futebol é o que nos inflama. Tá, mas 37 mil tu não acha muito para não ser um jogo de decisão? Tu tá falando dos 8 mil que saíram. Qual é o melhor jogo? Mas Qual é o melhor jogo? 37 mil para um treino do Internacional. Eu acho que o torcedor foi celebrar. Mas é exatamente sobre isso que eu queria... exatamente sobre isso. Qual é o melhor jogo de futebol? O jogo do Inter contra o Botafogo, campeão da América, ou o jogo do Grêmio contra um São Paulo treinando? Melhor jogo? É. O jogo do Grêmio. O jogo do Inter. Não, o jogo do Grêmio tinha um fator decisivo ainda. É sobre isso que eu quero falar. É exatamente esse o ponto. Nós temos que começar a entender como funciona a nossa cultura. Nós gostamos de jogos que decidem. Mas desculpa, César, mas a fórmula não tem nada a ver com isso. A fórmula não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso, a fórmula. Eu tô boiando. Nada. O raciocínio é brilhante, mas ele leva a um sofisma. Vocês entenderam? Pontos corridos. O raciocínio não é brilhante. Não, o César sempre faz raciocínio brilhante. Eu só discordo da finalização do raciocínio. Pontos corridos. Deixa eu te dar outra informação. Não vai fazer qualquer fórmula faria a mesma coisa. Não é verdade. No ano passado, 2023, César, a média de público nos pontos corridos foi 25 mil torcedores, batendo o recorde de 1983. Este ano, faltando mais uma rodada, a tendência é que bata este recorde. Está muito pertinho ali da média de público. Então, assim, a cultura dos pontos corridos, dentro de um calendário que é todo de mata-mata, que tem que ter. Mata-mata é maravilhoso, é bom também, mas é que não existe um bom nem um só ruim. A cultura dos pontos corridos, ela está evoluindo sim, me parece. O público está aumentando nos estádios. É que o caso de ontem, o desinteresse eventual da torcida, ele não tem a ver com os pontos corridos, ele tem a ver com o fato de você não poder mais ser campeão, o que poderia ser também na Fórmula Fraga, também na Fórmula que classifica um octogonal. Não ia precisar ir no campo, Mauro. Não é precisar. Quem foi lá foi celebrar o Inter e aplaudir uma derrota. Mas uma rodada anterior, Porto Alegre teve um jogo para 40 mil pessoas. Grêmio e São Paulo. 42, enfim. 40 mil. 40 mil. Mas aí decidiu o escapamento do Grêmio tudo da bem. Série B. Aí na quarta-feira tu tem um jogo para 37. Isso. E quebradinhos. Qual é o problema que tem aí? Eu acho fantástico. Eu vou te explicar por quê. Bota 70. Qual é evento, tirando um mega show, que coloca 77 mil pessoas? Não, é que não tem o que aconteceu ontem à noite, merece registro. Os torcedores do Inter foram ver um treino do Inter contra o campeão da América. Porque o Inter não tem mais nada que fazer no campeonato. Foi um fecho do ano. Perdendo é a mesma coisa. O Barradão estava lotado, Vitória e Grêmio, o Vitória. O estádio do Criciúma estava lotado. Porque tinha um teor decisivo. Tomou 3 do Flamengo B. A média vai ser recorde. As pessoas estão percebendo que o campeonato de pontos corridos, embora ele não tenha uma decisão, ele tem várias decisões. Ele tem 38 e em alguns jogos são mais decisivos, tipo Flamengo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. O próprio Inter e Flamengo, que o Inter tinha aquela perspectiva de buscar o título e tal. Cara, tu tem jogos que são de maior atração, mas o torcedor tá entendendo que todo jogo é importante. E no mata-mata tem o teor de perdeu, tá fora.